Viviana, usando a sua experiência no cargo que você ocupou, repetindo para a nossa audiência, você foi subsecretária de Defesa para a América Latina, no Pentágono. Quais são os ativos que você imagina, ativos militares, que possam ser empregados em países como a Colômbia, o Equador, eventualmente o Brasil, por ordem do Pentágono? Bom, para começar, todos os países que estão sendo considerados são países que aceitaram ataques no seu território. No caso, seria Equador, Colômbia, Jamaica, Guatemala e Honduras. O objetivo político dessa negociação que eles estão tendo com esses vários países para que esses países autorizem os ataques em seu território nacional é convencer eventualmente o México de permitir que esses ataques também ocorram no seu território. Esse é, digamos, o grande prêmio que o Pentágono está buscando. O que poderia acontecer? O mais provável, porque seria o de menor efeito colateral em militares americanos e dos próprios países que estão aceitando esse tipo de ajuda, entre aspas, seriam ataques de drones. Seriam ataques certeiros, seriam alvos identificados, que os Estados Unidos, em geral, não sempre, têm capacidade de fazer de maneira correta, digamos, acertando o alvo, acertando a pessoa. Infelizmente, essa administração tem tido um péssimo recorde em acertar os alvos, como a gente viu com o caso dos pescadores no Equador, que já há quase 6 meses as jornalistas americanos e outras entidades, inclusive a justiça equatoriana, está tentando entender quem fez esses ataques. Finalmente, hoje nós descobrimos, foi a agência de inteligência, de acordo com o Washington Post, porque ninguém queria ter a responsabilidade por ter essencialmente matado pessoas inocentes, né? Então, essa administração tem tido péssimo recorde em acertar seus ataques, digamos, como alvo. Mas no caso particular desses países que aceitaram ataques em seu território, até agora não houve ataques em países sem autorização do próprio país. O objetivo político, no fim das contas, do governo americano é o México mais do que o Brasil. Que medida os americanos estão conseguindo caminhar com isso que ela descreveu como objetivo político a ser alcançado, Lorival? Bem, eles formaram essa coalizão, né, de países contra a Aliança das Américas de combate ao narcotráfico, que reúne hoje 19 países, dos quais 17 são governados pela direita e 2 apenas pela centro-esquerda, que são Guatemala e Bahamas. E, de fato, hoje, inclusive nessa declaração do Pete Hegseth, fica claro que são aqueles países que autorizam, como a Jana disse, né? Agora, o Trump ele tem sido ambivalente em relação a essa questão, por exemplo, em relação ao Panamá, antes mesmo de assumir, ele assumiu no dia 20 de janeiro do ano passado, no dia 7, ele foi perguntado se ele faria uma coerção militar ou econômica contra o Panamá, que na época ele estava frustrado com o fato de que 2 portos panamenhos eram administrados por uma empresa de Hong Kong. Ele falou, eu não posso responder essa pergunta. E depois ele fez respostas ambivalentes assim também em relação ao México, que continua sendo governado pela Cláudia Sheinbaum e que não aceita essa possibilidade, e pela Colômbia, em relação à Colômbia, que na época era presidida pelo Gustavo Petro, que também não aceitava essa possibilidade. Agora a Colômbia mudou de governo e o novo governo aceita essa intervenção. Então, essa ambivalência, somada aos ataques que foram feitos no Caribe contra barcos venezuelanos, colombianos, equatorianos, sem autorização desses governos. Claro que aí foi fora do território, né? Foi em águas internacionais, mas eram barcos de pescadores ou de narcotraficantes, não sabemos ao certo, que já mataram 200 pessoas esses ataques, né? Então, essa combinação de declarações ambivalentes, ataques
contra barcos em águas internacionais não autorizados, não com a cooperação desses países, é que dá um certo receio de para onde vai progredir essa política.